Começa agora mais um programa Odontologia Informa e neste momento eu converso com a doutora Sueli Nora Afeltro-Kitt. Ela que é especialista em dentística restauradora. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, muito obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui para falarmos a respeito de um procedimento tão atual na odontologia estética, que são as lentes de contato, mas ainda pouco difundido para o paciente. Então, para isso, doutora, nós vamos começar entendendo o que são as lentes de contato na odontologia estética. Certo. As lentes de contato são laminados de porcelana ou cerâmica de uma espessura muito fininha, muito delgada, em torno de 0,2 a 0,8 milímetros. Ela é utilizada para pacientes que possuem dentes rígidos, né, que desejam uma transformação do seu sorriso para devolver um equilíbrio nesse sorriso. Vamos pensar, um paciente que tem um homem que tem um dente com uma característica não tão masculina, ele deseja fazer essa transformação, ou uma mulher às vezes com um dente com um aspecto sem uma proporção, ou mais quadrado, necessitando também dar um equilíbrio nesse sorriso, deixá-lo mais feminino, é utilizado também. Para casos de dentes com uma alteração de forma, então que você não vê um equilíbrio geral naquele sorriso, você usa esses laminados. Mas ressaltando que só pode ser utilizado em casos de dentes rígidos, em pacientes jovens ou adultos, né, mas que não tem uma alteração da cor do substrato, porque a lâmina é muito fininha. Ok. Doutora, é um procedimento 100% estético, né? Altamente estético. Então a indicação é para estética, a correta indicação? Sim, apesar de, além da estética, ele também vai nos auxiliar na estabilidade funcional desse paciente, na oclusão. Então existem alguns pacientes que possuem alguns desgastes nos dentes, talvez pelo bruxismo, pelo apertamento dental, em que perde a ponta do canino. Então, aquele sorriso não está equilibrado. E você devolvendo a ponta do canino, você vai devolver a guia canina, que é fundamental. É a função daquele... é o equilíbrio daquela oclusão. Olha que boa observação, né? Então, tem a função funcional aí para o paciente. A doutora comentou a respeito de desgaste. Há desgaste ou não, doutora, no caso das lentes de contato? E muitas vezes não há necessidade do desgaste. Por ela ser tão fininha, é só fazer a cimentação sobre a estrutura dental. Ou às vezes um desgaste seletivo, um pequeno desgaste para você conseguir o equilíbrio desejado. Doutora, então esta é a diferença entre as lentes de contato e a faceta estética, a questão do desgaste? Na verdade, a faceta estética, ela vai necessitar de um desgaste. Nós vamos fazer em casos, por exemplo, um paciente com dente escurecido, eu posso fazer um laminado de porcelana que tenha mais de 0,8 milímetros, porque eu vou ter condições de mascarar aquela cor. Agora, para a lente de contato, por ela ser fininha, você causa toda aquela transformação necessária, mas sem desgaste ou um mínimo de desgaste. Que bom, que boa notícia. Doutora, e fala um pouquinho sobre o procedimento para a colocação das lentes. Bom, o ideal sempre o profissional vai fazer uma fotografia intraoral, extraoral, vai fazer um modelo, enviar esse modelo para o laboratório, fazer um enceramento, né, para ter uma previsibilidade do resultado. Nós podemos, em consultório, moldando esse enceramento, nós podemos, na boca do paciente, pega essa moldagem do enceramento, a gente aplica uma resina específica, que depois ela é de fácil remoção da boca do paciente, nós colocamos a boca do paciente e ele vai saber exatamente como ficaria o resultado com o laminado. Assim ele pode aceitar ou não aquele tratamento. Pedir, eu gostaria que fosse de um outro jeito. Mas geralmente, do jeito que é feito, o paciente, na maioria das vezes, ele aceita direto. Que bom. Doutora, esta é então a previsibilidade do tratamento final? Através desse mocap, né, que nós chamamos de mocap,
que é você mostrando o resultado final com esse material provisório. Doutora, e quanto à naturalidade do resultado deste trabalho? A naturalidade, ela se dá exatamente pelo uso da porcelana feldispática, que é uma porcelana que ela se compara muito ao esmalte dental. Então, em relação a característica ótica, né, a translucidez, e pensando em resistência também desse material, a própria resistência mecânica. Se a gente pensa como que um laminado tão fininho vai dar resistência, quando ele está nas nossas mãos, antes da cimentação, realmente ele é altamente frágil. Mas depois que é feita a cimentação com um cimento resinoso, ele passa a ter uma resistência tão igual ou até maior que a estrutura dental. Nossa, doutora, e quanto à durabilidade das lentes? A durabilidade, como é uma porcelana feldispática, é uma porcelana que tem uma alta resistência, né, depois da cimentação na estrutura dental, e é um trabalho que tem uma durabilidade enorme. Se o paciente promover uma higienização perfeita, como promoveria no seu dente, pode-se dizer eterno. Eterno, doutora? Não, vitalício? O próprio dente não é eterno, mas seria eterno se você higienizasse. Se você higienizar, porque qual é o problema? É o limite dessa cimentação. Primeiro, essa cimentação ela vai se dar no limite gengival. O paciente higienizando bem os seus dentes, não vai ter alteração, né? Ok. Doutora, e como é que fica a vida do paciente pós a colocação das lentes? O que muda na vida dele? Comenta um pouquinho sobre a autoestima desse paciente que procura por esse tratamento. Muda consideravelmente, porque o paciente que procura um resultado estético, ele não está feliz com o sorriso dele, né? Às vezes os familiares falam, mas seu sorriso tá lindo, mas a pessoa não está se encontrando naquilo. E quando você devolve isso, eu verifico com os meus pacientes, como eu faço fotografia antes e depois, o próprio olhar do paciente modifica. O jeito dele se arrumar, do cabelo, muda tudo. Porque ele se sente realmente feliz, porque você devolveu aquilo que ele desejava. Que bom, né, doutora? Devolve qualidade de vida para esse paciente, tendo aí como consequência estética também o resultado funcional que é tão importante, né? Com certeza. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns por essa odontologia criteriosa, planejada, atual e comprometida que a doutora executa no seu consultório. Sem falar que eu acho o grande ponto principal, ultraconservadora. Que bom, doutora. Parabéns. Obrigada. E eu espero que você tenha gostado da nossa programação, por isso mande o seu e-mail para nós. produção@odontologiainforma.com.br. Continue conosco. Olá, eu gostaria de enfatizar a importância da higienização dental. Saibam que sempre após as refeições, as principais refeições, devemos higienizar os dentes, usando a escovação e o uso da fita dental. Durante 20 minutos após a alimentação, nós ficamos com um ataque ácido dentro da boca. E a nossa saliva ela vai neutralizar essa acidez por 20 minutos. Se você higienizar, você não vai ter esses 20 minutos de ataque ácido. Assim você preserva seus dentes.